Para o pessoal que está chegando agora, gente, 19h05 nós começamos, só para dar 5 minutinhos até todos chegarem. Enquanto isso, se alguém quiser pegar uma água e ir até o banheiro, fiquem à vontade. Bom, deixa eu abrir aqui a minha câmera para o pessoal me ver. E bom, são 19h05, então eu vou começar. E Alexandre, qualquer coisa você vai me dando um toque aí, tá bom? Ok, eu estou acompanhando aqui o stream no YouTube e estou acompanhando os chats, tá? Qualquer coisa. Combinado. Então vamos lá. Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo que está aí presente. E hoje a comunidade Python 013 trouxe um tema por onde iniciar em Data Analytics, né? E o meu nome é Lucas e eu vou guiar aí vocês nessa noite. Então, vamos lá. Deixa eu ligar o meu apontador aqui. A gente vai usar durante a apresentação. Bom, quem sou eu, né? Eu sou o Lucas Ribeiro, atuo há mais de 5 anos aí nessa área de dados e atualmente hoje eu atuo como Data Analytics no Grupo Zap. E se caso alguém queira me seguir nas redes, tanto no LinkedIn quanto no GitHub, vocês podem procurar por @lucasmbribeiro, que vocês vão conseguir me encontrar lá. E a gente pode trocar melhores experiências e feedbacks. Então, aguardo vocês me procurarem lá. Bom, e qual é a pauta de hoje, né? Qual é a pauta de hoje à noite? Eu trouxe 5 pontos aí para a gente explorar bastante. O primeiro é o mundo dos dados. O segundo, as áreas mais faladas aí, ultimamente. E do 3 ao 5, a gente vai falar especificamente de Analytics, montando um plano tático para quem quer iniciar na área de Data Analytics. Eu trago um case lúdico aí para a gente fazer uns experimentos. E falando sobre próximos passos, que o mundo não para aí no plano tático, né? Então, vamos lá, todos apostos. Vamos começar aí a nossa, como é que eu posso falar? A nossa noite do saber, vamos dizer assim. Então, o mundo dos dados, como está esse mercado, né? Todo mundo fala de dados, mas como está esse mercado aí? Bom, trago um boom para vocês. Não sei se vocês sentiram ou ouviram aí, mas eu ouvi
E nos últimos anos, a área de dados ela está sendo muito falada, tanto por pesquisadores, pelos profissionais da área, e principalmente pelas empresas que precisam de profissionais dessa área e não encontram. Então, tem um pesquisador, um profissional, né, que é o Flávio Vassa, e ele produz o Data Science Timeline. E se vocês entrarem nesse link, que é o tweet dele, vocês vão conseguir encontrar essa imagem em HD, muito bem detalhada. E o que eu queria trazer parece que os dados são um tema recente, todo mundo fala sobre eles e tudo mais, mas é um tema que começou lá em 1943, onde foi gerado o primeiro modelo de redes neurais. Então é um tema que já vem se falando há muito tempo. Se desse um foco aí nesses últimos 12, 13 anos aí, fazendo um recorte ali daquela imagem, a gente tem o MapReduce em 2004, temos o Hadoop em 2006, em 2011 a gente tem The Art of Data Science, um artigo excelente, e aí a gente vê nos últimos anos aí esse boom que se teve, em 2020 ali já atualizado essa versão, a gente tem plataformas voltadas para Data Science, o Auto Machine Learning, a inteligência artificial aí. Então é um tema que vem muito quente nos últimos anos. A tecnologia ajudou com que Data Science tivesse esse gás aí. E fazendo uma pesquisa de mercado, eu trago duas principais notícias aí. E a primeira o LinkedIn, no começo desse ano, ele gerou as 15 profissões emergentes no Brasil em 2020. E pegando o top 15, a gente vê ali 3 áreas especificamente voltadas a dados. Na quinta posição, o cientista de dados. Na sexta, o engenheiro de dados. E na sétima, o especialista em inteligência artificial. Essas são áreas de dados, né, relacionadas a profissionais de dados. Mas se nós formos ver, todas as 15 áreas, elas precisam de dados. Então, elas vão precisar de profissionais que apoiem com os dados, que construam soluções de dados para que essas profissões tenham sucesso, né? Pegando aqui um exemplo bem simples, o que seria os serviços de aplicativos, né, como o Uber, entre outros, se a gente não tivesse os dados, né? A gente já começa ali com o ajuste de rota, falando para o motorista qual é a melhor rota que ele pode pegar, onde que está menos congestionado ou não. Isso tudo são análises de dados que são aí trabalhadas. Então, apesar da gente ter ali 3 áreas, as 15 áreas estão muito relacionadas a dados. E mais uma matéria que eu trago recente desse ano, saiu em março de 2020 pela Infomoney, falando das oportunidades de negócio as oportunidades de profissionais no mercado profissional do Brasil, e tem um enfoque muito grande para os profissionais de dados. A gente vê ali também que traz os engenheiros de dados, os analistas de business intelligence, os gestores de desenvolvimento de negócios de inteligência artificial, engenheiro de machine learning, analista de dados, especialista em analytics e o arquiteto de dados. Aonde que eu quero chegar com esses principais tópicos? Que o mercado está quente, precisa de profissionais, e se vocês entrarem agora no LinkedIn e pesquisar Data Analytics, Data Science, Machine Learning, vocês vão ver a enxurrada de vagas que se tem. Então, precisa de profissionais nessa área. E precisa de profissionais que estejam estudando isso. É uma tecnologia que a cada momento surge algo novo, né? Então, é um tema que está latente, e eu resolvi falar um pouquinho dele essa noite sobre Analytics, que é a área que eu atuo mais de perto. Bom, e quais são as áreas mais faladas aí, né? E como está cada uma delas? Eu vejo, assim, uma fotografia com 3 grandes áreas. Não quer dizer que só tenham elas, mas eu vejo 3 grandes áreas que se falam muito nesse momento. Que nós temos o Data Engineer, Analytics e Machine Learning.
E essas três grandes áreas, elas têm Data Science, um grande guarda-chuva. Data Science não tem só apenas esses três pilares. Data Science tem muito mais coisa que isso, mas são os temas que a gente ouve mais ser falado, onde a gente vê mais notícias, pesquisas de vagas. Nós temos um mundo dentro de Data Science. Falando um pouquinho dessas três, nós temos Data Engineer, muito focado ali, não é uma regra, mas é muito focado ali em armazenamento, processamento e disponibilização de dados e ferramentas, soluções para o melhor consumo desses dados ali. A gente escuta muito falar de Data Lake, está muito voltado a um engenheiro de dados. Nós temos a turma de Analytics, que negócios é a palavra-chave, onde é muito explorado os dados, comunicação, indicadores. Negócio é o que gira essa área, né? Então, quando se fala aqui de Data Analytics, se fala muito de negócios e análises. A gente quer entender como isso foi passado, fazer análises que respondam isso para nós. Temos Machine Learning como último ponto, que é a aplicação de métodos científicos para prever um valor futuro. Não é só isso, tá? Estou resumindo aqui bem rapidinho. E é muito com base num trabalho, numa análise exploratória que veio de Analytics, né? Não é uma regra, mas nós temos a entrada de dados através de Data Engineer, Analytics explorando todos esses dados e afins, e passando esses insights para Machine Learning para aplicar os melhores modelos para esses dados, e fica um ciclo aqui contínuo com essas áreas, e nós temos Data Science como um grande guarda-chuva. Nós poderíamos ter uma talk para cada um desses pontos, né? Daria uma talk aí muito grande de Data Engineer, Machine Learning, Data Science, e hoje eu resolvi a gente falar sobre Analytics. É a área que eu trabalho já há um bom tempo com ela, e eu posso falar um pouquinho melhor. Então, vamos ao que interessa, vamos falar de Data Analytics, e pensando que muitas pessoas querem entrar na área e não sabem por onde começar, então eu resolvi montar um plano tático, e depois a gente consegue destrinchar esse plano tático de o que tem cada um dele, onde encontrar as informações e tudo mais. Então, se você chegou agora na nossa live, fica tranquilo, nós só fizemos uma breve introdução e vamos entrar agora, sim, no plano tático. Pegue um papel e uma caneta, que pode te ajudar. Então, vamos lá. Um plano tático para Data Analytics. Então, eu vou trazer aqui 5 grandes tópicos e depois a gente vai explorar cada um deles. Então, vamos lá. Vamos supor que aqui a gente tem um eixo Y aqui. Então, eu estou trazendo do zero até o hero. Gosto muito de usar essa analogia, do zero ao hero. E o primeiro ponto que eu trago é Python para análise de dados mais pandas. Por que Python? Python ganhou uma força muito grande com a evolução, tanto da linguagem quanto das soluções para dados que utilizam a linguagem Python. E veio uma biblioteca maravilhosa por trás, que é o Pandas, que ajuda muito a nós criarmos essas análises exploratórias de dados. Então, acho que esse é o marco zero. Para quem quer iniciar, precisa entender como o Python funciona para análise de dados, porque Python tem muitas vertentes. Então, focado na análise de dados, com a biblioteca Pandas. Como segundo step, entender as bibliotecas complementares que ajudam o Pandas a trabalhar, entender um pouco de SQL e as etapas da sua análise. O terceiro ponto é, não se assuste, mas a gente vai precisar saber um pouco de estatística básica e métricas de negócio. Esse métricas de negócio é algo que a gente vai precisar saber, vamos precisar explorar bem isso. É um ponto interessante para analista de dados. Como quarto ponto, como estruturar a nossa análise e criar um portfólio de dados. Então, você que nunca esteve na área, você não tem uma experiência prévia, você vai precisar ter um portfólio de tudo que você fez e que você aprendeu e poder apresentar isso para a vaga que você estiver concorrendo ou para qualquer outro projeto. E, por fim, como produtizar os dados e gerar entregáveis. E dali nós saímos do zero até o herói, né?
Então, nós temos aqui esses 5 grandes tópicos aí. E agora eu vou entrar a fundo em cada um desses tópicos para que a gente possa detalhar melhor. Então, nós temos lá o Step 1, Python para análise de dados e pandas. Step 2, bibliotecas complementares, SQL e as etapas que gerem análise. Estatística básica e métricas de negócio. Estrutura da análise e mais a construção de um portfólio. Produto de dados entregáveis. Então, essa é a pauta aí que a gente vai girar em torno disso. Então, vamos lá. O nosso primeiro ponto, e o ponto de partida é o Python para análise de dados e a biblioteca Pandas. E quais são... Quando todo mundo fala assim, Python, Pandas, mas o que eu preciso ver previamente de Python e de Pandas? Poxa, eu preciso... A biblioteca é extensa, são N funções. O que realmente eu preciso aqui para iniciar? Nós estamos falando de você virar um sênior, um expert, para você dar os primeiros passos. Então, eu trago 2 grandes dimensões aqui. Primeiro, Python, que são as nossas 2 primeiras linhas aqui. E depois a gente fala sobre pandas. Então, o que eu indico para quem está começando? O que você vai precisar relacionado a Python? Basicamente, você vai precisar, no mínimo, entender a estrutura de como a linguagem é gerida, né? Então, eu sei que Python é uma linguagem que ela não tem ponto e vírgula, ela é uma linguagem que precisa ser orientada ali, né? Eu preciso dar um tab para ajustar o meu código. Então, é saber como é essa linguagem, né? Você vai estar precisando, voltado a dados, o que é uma lista, o que é um dicionário, o que é um array, como trabalhar com operadores lógicos, criar funções, entender um pouco de lógica de programação, operações matemáticas. Não tem jeito, a gente vai precisar fazer ali soma, subtração, multiplicação. Como eu crio um ambiente com o Anaconda e o Jupyter Notebook, que é onde que você vai estar executando o seu código via Jupyter Notebook, você vai precisar ter um ambiente Anaconda. Então, você entendendo um pouco disso daqui, você já tem meio caminho andado. Você já sabe como é a linguagem, você já tem a estrutura para onde escrever o seu código, e você sabe como é o ambiente. Falando da biblioteca Pandas, familiarize-se sobre o que é um data frame, o que é uma coluna do tipo objeto e categoria. Se você ainda não sabe o que é, então uma explorada na biblioteca Pandas e veja o quão performático é quando a gente já classifica uma coluna como objeto ou categoria. Você vai precisar saber funções de leitura, funções de exportação de dados. E aqui a linha de baixo é muito do que nós fazemos no Excel. Então, como eu faço um agrupamento, como eu pivoto a minha malha de dados, como eu faço plots, como eu filtro os dados, como eu adiciono e removo colunas. Então, aqui, você vai estar criando aquela primeira casquinha do Python com pandas. Você vai estar se familiarizando, tudo é mil maravilhas, e vou lá, faço a instalação do Jupyter Notebook, importo pandas, entendo o que é um data frame, como eu leio um CSV, como eu leio um Excel, como eu leio um JSON, como eu se conecto a uma base de dados. Então, aqui, não se exija muito. Procure entender como as coisas funcionam, o que eu preciso para cada situação. Aqui não é o momento de você se crucificar, é o momento de você ter calma e dar o primeiro passo. Lembre-se, estamos dando o primeiro passo. Então, comece por essa estrutura que vai te ajudar muito, pois todo esse material a gente consegue encontrar e ele é muito lúdico. Então, você consegue iniciar de uma forma bem simples. Dado o primeiro passo e ganhando essa casquinha sobre o que é o Pandas, o que é Python e como fazer essas instalações, novas necessidades vão vir. Então, você vai precisar aprender mais alguns passos. E por isso eu digo que os próximos passos são bibliotecas, SQL e as etapas da sua análise. A nossa primeira linha
eu trago as 4 principais bibliotecas que, não vou falar todo mundo, para não generalizar, mas quase todo mundo já utilizou relacionado à análise de dados. Nós temos o Seaborn, o NumPy, Matplotlib e o Scikit-learn. Seaborn é muito voltado à visualização de dados. Então, ela complementa a biblioteca Pandas relacionada à visualização de dados. É uma biblioteca muito interessante. Eu, no meu dia a dia, uso bastante. É uma biblioteca que traz gráficos. Não é que eu posso falar que são melhores que o do Pandas, mas são gráficos mais refinados e voltados a certas situações específicas. Por exemplo, quando eu quero traçar uma reta de regressão linear. Então, o Seaborn, ele traz um gráfico especificamente para isso. Então, é uma biblioteca que vale muito a pena você explorar. Biblioteca NumPy. O Python ele já é bom para nós fazermos operações matemáticas, mas o NumPy ele agrega uma velocidade muito grande ao nosso código. Então, após você ter feito a primeira imersão com Pandas, entenda como funciona o NumPy e veja o quão poderoso ele é. Tanto que, se você for ver, se eu não me engano, no site do NumPy, ele fala que é uma biblioteca voltada a operações matemáticas e para grandes volumes. Então, importe o NumPy para dentro da sua análise e veja o quão rápido ele fica. Matplotlib é uma biblioteca totalmente voltada a visualizações de dados. E o Pandas, por trás, para plotar os gráficos, usa o Matplotlib. Se eu não estou enganado, o Seaborn também usa. Então, o Matplotlib te traz funções muito interessantes para te ajudar nos plots. Ele te ajuda a criar figuras e dentro delas eu consigo inserir gráficos. Então, você consegue refinar o seu output com os gráficos. É bastante interessante. E o Scikit-learn, ele tem 3 módulos voltados à classificação, regressão e classificação. Ele faz agrupamento, classificação e regressão. Então, é uma biblioteca muito interessante quando a gente quer fazer algumas operações para eu classificar o meu grupo que eu tenho de dados. Então, é uma biblioteca muito, muito interessante. Se vocês forem olhar algumas vagas aí, tem vagas que pedem especificamente aprender como se trabalha com Scikit-learn. Então, é uma biblioteca que tem bastante procura. A nossa linha aqui do meio, falando sobre SQL. Vou precisar saber SQL, preciso virar um DBA. Calma, não é nada disso. Eu indico o SQL porque ele vai te ajudar a dar velocidade para o seu consumo de dados. Então, você vai precisar saber o que é uma conexão com o banco de dados e como fazê-la via Python. Você vai precisar saber minimamente fazer um select, joins e agrupamentos. E eu digo muito eu coloco um CRUD aqui, né, que é o Create, Read, Update e Delete, porque dependendo da situação que você está inserido, você vai precisar capturar os dados fora da sua organização, inserir esses dados no banco de dados ou no data lake, realizar manipulações nesse dado, inserir novamente e, às vezes, deletar. Então, você tendo conhecimento minimamente de como funciona o CRUD, né, operação de criação, leitura, atualização e exclusão, vai te ajudar a você ter mais autonomia. Então, quando tiver uma análise, você vai precisar ir num banco de dados para se conectar à sua fonte, criar selects, né, trazer, refinar essa consulta dentro do seu Jupyter Notebook, aqui vai te trazer bastante autonomia. Então, eu te indico ter esse conhecimento mínimo de SQL. Não precisa ser um expert, mas saber como funciona uma conexão, como fazer selects, já vai te ajudar muito. O CRUD, ele é um plus. Se aonde você estiver procurando uma vaga, ou aonde você trabalha atualmente, você pode ter a possibilidade de buscar bases externas, ou até mesmo fontes internas, mas que você precisa levar para dentro do seu data lake ou de uma base central, o CRUD vai te ajudar muito.
E a última linha aqui, né, nós temos a etapa da análise. Então, é você saber, após você ter feito lá, plotado gráficos, usado pandas, usado todas as bibliotecas ali, o Seaborn, NumPy, Matplotlib, que tal você começar a entender um pouco de como as coisas funcionam e simplesmente não só ficar plotando os gráficos, né? Se fosse só para plotar gráfico, gente, com todo respeito, pega uma planilha do Excel e monta um gráfico lá no Excel. Por que nós estamos falando de análise de dados? Nós estamos falando de analisar algo. Então, comece a se questionar um pouco do que você está fazendo. Então, levante as perguntas que você quer responder. Entenda o processo de extração, transformação e carga de dados. Como funciona esse ETL ali, essa limpeza, você vai precisar, geralmente, você vai precisar manipular esses dados, fazer uma limpeza, tentar aplicar um pouco de lógica em cima dos seus dados. Então, peraí, eu não vou sair simplesmente plotando um gráfico de faturamento. A distribuição dos meus dados estão boas. Então, aplique a lógica que você quer em cima disso para que você chegue em bons resultados. E aqui, por incrível que pareça, ele é um ciclo sem fim. Quando a gente chega aqui nos resultados, você volta para as perguntas, porque você se questiona, né? Então, devido à pergunta A, eu tentei trazer esse resultado, e a gente vai falar, olha, devido a esses resultados que eu encontrei, eu vou melhorar agora, né? Vou refazer. Não é bem refazer, mas eu vou retomar isso aqui com esses novos insights. Então, voltamos aqui às perguntas. Então, é muito importante que você comece, nesse estágio, a construir um pensamento crítico. Eu sou simplesmente um cara que plota gráficos, ou eu sou um cara que analiso, entendo o que acontece, e entrego resultados, desses resultados eu tenho acionáveis, e depois eu volto novamente a refinar. Então, nós temos um grande divisor aí de águas. Então, comece já a criar esse pensamento crítico em cima das análises que você vai criar. Agora, falando um pouquinho de estatística básica e métricas de negócio. Vamos lá. As nossas duas primeiras linhas, nós falamos muito sobre estatística. E o que eu quero dizer com estatística, gente? Você não vai precisar ser um estatístico do dia para a noite, mas você vai precisar entender sobre métricas e como quantificá-las. Então, você vai precisar, coloquei um count ali, mas você vai precisar saber fazer um count, uma soma. Você vai precisar saber qual é a diferença entre a média e a mediana, e quando usar uma das duas, ou quando considerar uma das duas. Desvio padrão. O que é um desvio padrão? Como eu posso aplicar? Quais meus dados destoam? Gente, percentual. Nós mesmos, vamos supor que não somos da área de dados, enfim. Nós mesmos já olhamos e, poxa, qual é o percentual disso aqui? Qual é o percentual que eu tive de desconto? Foi 10%? Foi 15%? Gente, o percentual, ele já é algo do nosso cotidiano. E se você, nas suas análises, não sabe trabalhar com percentual, está na hora de aprender. Então, quando você for conversar com tomadores de decisões, eles vão te perguntar qual é o percentual que eu tenho de ganho, de perda, percentual de evolução. Então, se fala muito em percentual. Nós vamos precisar saber o que é o percentual e como aplicar. Quartis. Se fala muito sobre quartis, tanto em unidade de tempo, quanto em unidade de divisão. E distribuição e variação. Então, quando eu digo como é que eu posso falar? Sobre estatística, esse mundo aqui, esses 8 pontos, a gente vai precisar entender como meus dados estão distribuídos, eles variam muito ou não. Então, gente, quando nós vamos refinando a análise e a gente quer fazer entregas de valores, a gente vai precisar usar estatística. Não quer dizer que eu vou usar uma estatística agressivamente, mas você vai precisar saber. Olha, eu tenho uma média de, vamos falar assim, eu tenho uma média de 20 gols por jogo, mas a minha mediana é 3.
Então você percebe que em algum dos jogos que teve, eu tive muito gols e, né? Então a mediana ali vai te ajudar a você olhar para a média e para a mediana, peraí, como está essa distribuição? Os meus dados estão destoando muito do padrão, eu saio muito do desvio, né? Em quais quartis eu estou na primeira, estou no meio ou estou no final desse quartil? Onde concentram mais? Como esses dados estão distribuídos e qual é a variação deles? Isso é sobre estatística. Agora, falando sobre métricas de negócio. Gente, sobre métricas de negócio, nós vamos isso aprendendo de acordo com o negócio que nós estamos e com o contexto que nós estamos inseridos. Eu tentei trazer 8 métricas que todas as empresas falam, independente de quais elas são. E você vai precisar saber como calcular para os tomadores de decisão você ir conversar com eles. Por exemplo, qual é o ticket médio da empresa? Qual é o retorno sobre investimento? Qual é o tempo de vida desse cliente? Qual é a diferença entre uma receita bruta e uma receita líquida? Qual é o custo de aquisição por cliente? Como está o churn dos nossos clientes? Como eu analiso isso dia sobre dia, semana sobre semana, mês sobre mês, ano sobre ano, dependendo da unidade de negócio que você trabalha, eu preciso olhar isso minuto a minuto, segundo a segundo. Como está o NPS? Então aqui, gente, o analista de negócio ele precisa se debruçar em cima dessas métricas, que daqui vai ser os principais insights. Então, eu trouxe as principais aqui, mas se questione, qual é a métrica de negócio da empresa que vocês trabalham hoje, da empresa que vocês querem trabalhar, ou do case que vocês estão estudando. Então, métricas de negócio, o analista vai precisar saber, o Data Analytics vai precisar saber como construir métricas de negócio e como geri-las. Um bom analista de negócios, ele precisa saber como está a saúde. Ele tem como filho, né, essas métricas. Ele pega ali no colo, o segura e ele sabe. Então, quando alguém vem falar, olha, o LTV caiu, você vai falar, não, peraí, acho que você está olhando alguma coisa errada. Porque vinha nessa tendência, ele não vinha com tendência de queda. Olha, o custo de aquisição para o cliente está baixo. Não está. Então, você tem os números em mente, né? Então, o analista de negócio, ele é quase um pai dessas métricas ali. Então, você precisa saber, até porque, quando você for gerar análises e indicadores para as áreas de negócio, para um time de produtos, para um time de alta gestão, você precisa saber se aquilo ali tem minimamente um fundamento. Você não sabe qual é o ticket médio, te passaram uma base totalmente errada e você assume aquilo ali e manda para frente. Então, quando você tem um conhecimento prévio sobre aqueles valores, te ajuda a você não entregar caquinha. Experiência própria. Já fiz entregas que eu não tinha nem conhecimento de quais eram os valores, fui negligente, não avaliei com as áreas e fiz entregas ruins. Então, se debrucem na métrica, conheçam ela. Suas entregas serão mais aceitas, terão mais valor e terão impactos melhores. Bom, nós estamos chegando agora para os 2 últimos pontos. E aqui a gente tem um ponto bem interessante sobre estrutura de análise e o nosso portfólio. Vamos lá. As nossas 2 primeiras linhas. Falando bastante sobre estruturação da análise. Normalmente, nós começamos a análise tendo um objetivo previamente em mente, conversando com o nosso Product Manager, Product Owner, independente de quem for, de onde você trabalha, você vai ter uma pessoa que vai estar ali no seu dia a dia. E ela vai vir com um objetivo. O objetivo da empresa, um objetivo da squad, um objetivo do setor. E com esse objetivo nascem problemas. Desses problemas, nascem perguntas a serem respondidas. Com elas, nós assumimos algumas premissas para a nossa análise. Criamos os processos de ETL, onde eu vou entender
aonde estão essas fontes, se todas já estão dentro da minha corporação, se eu preciso buscar fontes externas, como eu faço os cruzamentos, a limpeza desses dados, as transformações. Vou para o passo de análise. Então, aonde que eu vou lá criar toda a minha análise lá no meu Jupyter Notebook, explorando meus dados, fazendo as devidas limpezas, as devidas tratativas. Venho com alguns resultados, defino os passos futuros e tudo se começa novamente, onde a gente reavalia os nossos objetivos, entende se aquele problema realmente ele existe ou se ele mudou a necessidade, gero novas perguntas a serem respondidas, assumindo novas premissas. Talvez eu tenha que fazer um novo ETL para buscar novas fontes de dados, novos cruzamentos, analiso, refino a minha análise cada vez mais, chego a resultados para entregar bons frutos e novamente gerar passos futuros. Então, um pouco do Rei Leão, é um ciclo sem fim. É um ciclo onde que a gente vai estar ali sempre refinando. Não tem jeito. E eu deixo aqui um ponto muito importante, que é o storytelling. Então, desde o início, lá onde a gente define um objetivo, até definir passos futuros e assim diante, nós precisamos aprender a como contar história com os dados. O grande diferencial aqui, quando nós chegarmos na etapa de resultados e conclusões, é como eu venho contando as histórias desses dados. Não é simplesmente eu plotar gráfico e fazer essa entrega. Não é simplesmente eu ir lá fazer um cruzamento de informações e fazer essa entrega. É eu entender o que rege o problema, quais foram as variáveis identificadas, quais são os acionáveis, as métricas, como estava essa distribuição, tem ou não tem outlier. Enfim, aqui a gente tem um leque, uma infinidade de coisas que nós precisamos assumir, que está tudo correlacionado ao storytelling, com uma melhor visualização para quem vai consumir isso. Não adianta eu ser um excelente analista de dados, saber as melhores métricas, saber estatísticas, saber de cabo a rabo, se eu não consigo contar história com os meus dados. Então, você vai precisar saber contar história com os seus dados. Tem um excelente livro que me fugiu agora de mente, que é basicamente sobre storytelling. Se eu não me engano, a autora desse livro é do Google, se eu não estou enganado. Eu vou pesquisar o nome desse livro e depois eu mando no grupo da Paz 013, que fala exatamente sobre storytelling. Tem um site, gente, sensacional. Se chama What the Fuck Storytelling, que ele mostra os piores plots de dados. Tem um que é sensacional, que eu acho que todo mundo já deve ter visto, sobre campanhas na área da política, que um gráfico que tem uma porcentagem menor está com uma barra gigantesca, e o gráfico que tem a porcentagem maior está menor, só para fazer alusão que aquele candidato é melhor que o outro. Então, vejam que é muito fácil mentir com dados. Então, vejam como o storytelling é muito importante. Muito importante mesmo. E falando aqui sobre portfólio, nas nossas duas últimas linhas aqui. Gente, nós falamos aqui até agora muito sobre capacidades técnicas, sobre os nossos hard skills. Querendo ou não, a gente vai precisar deles para nos ajudar no nosso dia a dia. Estava fazendo uma pesquisa bem breve assim no Glassdoor, e ele fala muito sobre os soft skills. Como as empresas hoje buscam profissionais que tenham soft skills. O que é o soft skills? Como você trabalha com pessoas diferentes de você. Então, não adianta você ser um excelente analista de dados se você não aceita a diversidade, se você não aceita a diversidade de gênero, se você não sabe trabalhar com pessoas que são distintas a você, se você não tem uma boa comunicação, se você não sabe criar bons laços. Você é analista de negócios, né? Você está lá na frente do negócio, falando com as áreas, elas é que criam as regras de negócio, e você não sabe criar bons laços, você não sabe entender isso, é um problema. Então, os soft skills,
é um diferencial. Muitas vezes, não estou generalizando, mas muitas vezes, as empresas priorizam buscar profissionais que tenham soft skills aderentes à cultura da empresa e, dentro dela, ensinar ela toda essa parte mais técnica. Porque é muito mais difícil você aprender os soft skills do que os hards. Os hards você vai lá, faz um curso, aprende a programar. Os soft skills é muito difícil. Então, dediquem um tempo sobre os soft skills de vocês. Vou falar por mim. Eu estou em constante aprendizado. Todo dia eu aprendo um ponto novo sobre como melhorar meus soft skills, como refinar e como quebrar um paradigma aí desse mundo que a gente tem, desculpa o parênteses que não tem nada a ver, tão preconceituoso. Então, a cada dia, a gente quebra uma barreira diferente. Isso é muito importante. É muito importante para você, como profissional, ir para uma empresa muito boa e você, como uma pessoa, um cidadão no seu dia a dia. Vou falar por mim. Quando eu comecei a exercer esse tipo de mentalidade, eu me tornei uma pessoa melhor. Então, pensem muito nos soft skills, gente. Os soft skills são muito importantes. Gente, entrem numa comunidade. Temos aí a PAI 013, temos o Grupo AI de São Paulo, temos N comunidades. Aqui na Baixada Santista, nós temos um monte de comunidades. Temos o Baixada Nerd, temos o Caiçara também. Então, tem comunidade, gente, a rodo. Entrem numa comunidade, compartilhem conhecimento, troquem informações. Esses dias, nós estávamos no grupo da PAI 013 e um colega de grupo mandou uma dúvida e eu achei isso sensacional. Um colega mandou uma dúvida e 4 ou 5 pessoas foram lá, buscaram a solução, ajudaram ele. Então, ali você aprende muito. Então, você aprende quando você manda a dúvida e a pessoa te responde, e quando você procura essa dúvida para ajudar a pessoa. Então, é um aprendizado contínuo. E eu achei sensacional esse exemplo, gente. Foi muito bom. Crie projetos de dados. Nós vamos falar isso muito aqui no próximo passo. Gente, não sei se todo mundo conhece, mas temos o GitHub. GitHub é uma plataforma free. A Microsoft comprou ela recentemente. E lá você pode subir todos os seus códigos, criar documentos Markdown, criar um portfólio da análise de vocês de ponta a ponta, definindo os objetivos, os problemas, os plots que você fez, as análises. Então, use o GitHub a favor de vocês. Se você for novo na área e não tiver experiência, quando um recrutador for te analisar, mande o seu portfólio do GitHub. Olha, eu não tenho experiência na área, mas eu estudo a área, eu faço análises, eu busco conhecimento e produzo. Então, use o GitHub a favor de vocês. Logo, com o GitHub, aprenda a criar documentações. Não é criar documentações extensas, mas criar documentações que vão ajudar as pessoas a entender o seu código. E muito amarrado à documentação, pense se a sua análise se ela é reprodutível. O porquê disso? Vocês estão criando análises que só vocês entendem, né? Só vocês entendem a análise, ou vocês estão criando análises que pessoas possam replicar, refinar esse conhecimento e levar ele adiante. Então, pensem muito nisso. Criem análises passíveis a ser reprodutíveis. Compartilhe todos os passos que vocês fizerem. Não façam um passo ali no meio do caminho, omita e whatever, entendeu? Então, é importante vocês compartilharem análises reprodutíveis. Gente, eu coloco o inglês aqui como interrogação, porque hoje na empresa que eu atuo e aonde eu quero chegar nela, o inglês é muito importante. E eu vejo que muitas empresas, olhando o LinkedIn, comentam do inglês. Então, eu trouxe o inglês aqui e coloco ele como um ponto de interrogação. Você aí na sua casa, você acha que o inglês ele é importante? Olha, eu peço desculpa. Se você acha que não é, eu acho que você está errado. Por quê? Hoje, os maiores conteúdos relacionados a Data Science, e até nós brasileiros, os conteúdos saem em inglês.
A gente tem pesquisa no Brasil relacionada a data science, em português e tudo mais, mas as análises, a grande maioria, as documentações, como é que eu posso falar? As iniciações científicas, as pesquisas, elas vêm do idioma inglês. O inglês você vai conseguir abranger o mundo inteiro. Então, se você ainda não tem o inglês, ainda não começou a estudar, não gaste R$ 1 com nada que nós falamos até aqui. Tudo que nós falamos até aqui você vai encontrar. Gaste, invista dinheiro, não gaste, invista dinheiro no seu inglês. O inglês vai te abrir portas que você nem tem noção. E como último ponto, além do GitHub, o Medium é um ótimo local para você usar como portfólio. Lá nós temos gigantescos grupos falando sobre dados e data science, e lá você pode criar um post, como se fosse um blog. Então você vai lá e pode criar. Eu mesmo aqui, das apresentações que eu já fiz aqui no Pai 013, já criei algumas. Então, gente, criem, compartilhem. Como é que eu posso falar? Quanto mais vocês compartilham conhecimento, mais vocês aprendem. Eu achava que não, falando por experiência aqui minha. E quando eu comecei a compartilhar e ver o quão importante é, eu cresci demais. Não sou o exemplo a ser seguido, e não é nada escrito em pedra, pelo amor de Deus, tipo, eu tenho que fazer isso porque o Lucas falou. Não. Mas vejam como é importante a comunidade. As grandes empresas, elas estão muito voltadas à comunidade. A gente vê o Google falando muito de comunidade, o Facebook falando muito de comunidade. A Microsoft, que era uma empresa muito fechada, hoje ela é totalmente aberta, falando de comunidade, puxando todo mundo aí, né? Então vejam como é muito importante. Bom, a gente tem mais um tópico do quinto, e esse vai ser um refino. Então, vamos falar onde encontrar os conteúdos que nós falamos até agora, gente. Onde eu encontro? Lucas, muito legal, você falou desses passos e tudo mais, mas onde eu encontro, cara? Eu preciso de um norte, estou perdidão aqui, me dá um help. Então, o primeiro passo é ingresse na comunidade Pai 013. Falamos tanto de comunidade, se você ainda não faz parte da comunidade, cara, se inscreve aqui no YouTube. No comentário, fala assim, gente, me manda o link aí do WhatsApp, pessoal, manda o link do WhatsApp para vocês. Temos um grupo no WhatsApp, temos a nossa comunidade lá no LinkedIn, uma comunidade muito ativa. Então, ingresse na comunidade Pai 013. A comunidade Pai 013, nós fizemos uma talk sobre introdução à biblioteca Pandas com Python. Então, aqueles 2 primeiros pontos lá que nós falamos, de pandas e bibliotecas secundárias, nós abordamos. Temos um material em PPT, temos um material no GitHub e temos exemplos de como começar. Então, se você ingressar na comunidade e já der uma olhada, daqueles 2 passos lá, você já fez, hein? Tem um site, desculpa a pronúncia, chamado HackerRank. E é uma plataforma com desafios em várias linguagens de programação. Então, lá você vai encontrar Python e SQL que nós comentamos. Só fica um ponto de atenção. Essa plataforma, ela vai desde o básico até o mais avançado, e ela não faz distinção à análise de dados. Então, quando você for entrar nessa plataforma, procure os pontos que nós comentamos aqui, sobre listas, dicionários, loopings, e na parte de SQL, como construir consultas básicas. Esses 3 steps já vão te dar um ótimo overview sobre a área. Então, depois disso, você vai precisar de bases de dados para você trabalhar, notebooks, desafios. E o Kaggle é uma plataforma sensacional para isso. Lá você vai encontrar bases de dados atualizadas, exemplos de notebooks relacionados àquelas bases, e muitas empresas colocam desafios no Kaggle. E muitos desses desafios são voltados a vagas. Então, você faz o desafio, os melhores colocados podem ser contratados. Falando sobre o Medium, procure sobre o Toward Data Science. É uma comunidade muito rica sobre Data Science e muito respeitada. Então, lá vocês vão encontrar os melhores posts sobre Data Science. Cara, meu inglês está ruim,
Tem algum em português? Tem. Procura sobre data hackers. Eles têm um canal no Medium, eles têm como é que se fala? Um podcast. E se eu não me engano, eles têm um site também relacionado. Então, vocês vão ter bastante coisa. Indico muito o canal no YouTube, o Minerando Dados. É uma dupla de irmãos lá, muito boa. Eu aprendo muito com eles. Eu aprendo muito. E nós temos os podcasts que eu escuto no meu dia a dia, que eu vou passar para vocês, e também vocês devem ter outros, mas eu escuto muito esses, eu sei que são muito bons, que é o Pizza de Dados e o hipsters.tech. Então, eu tentei trazer um pouco de material para cada um. Temos materiais visuais, temos por imagens, temos por áudio, e também aí temos para fazer. Então, você já tem um norte aí por onde começar. E o que ninguém fala? Porque até o que eu falei aqui, gente, todo mundo fala isso para vocês. Mas o que ninguém fala? E eu até deixei aqui no meu papelzinho para não esquecer. Então, gravem bem isso sobre soft skills, criar e gerir relacionamentos, compartilhar conhecimentos, saber lidar com o diferente. E 2 pontos muito importantes, gente. Resolvam problemas, não criem mais. Seja aquela pessoa positiva. Então, tenha gana em resolver problemas. Eu quero resolver problemas. Não crie mais do que... como é que eu posso falar? Feche mais do que crie. Feche mais do que abra. E seja uma pessoa menos crítica e dê mais incentivos. Seja aquela pessoa que você quer estar perto. Você quer estar perto de uma pessoa que parece uma hiena que só reclama? Ou de uma pessoa que é muito bem positiva e sempre está para cima? Não quer dizer que você sempre vai estar bem. Vai ter dias que você vai estar mal, vai ter dias que você vai estar bem. Mas não seja aquele reclamão. Oh, meu Deus, que tudo é ruim. Né? Então, seja uma pessoa positiva. Falando disso tudo, estamos aqui no último ponto, e prometo que eu não vou me alongar muito, mas falando sobre produto de dados e entregáveis. E eu trouxe o nosso case aí. Um case lúdico, tá, gente? Mas que acontece muito nos dias a dias aí. Quem já é da área vai concordar comigo. Vamos supor que você seguiu as nossas dicas e conseguiu ser contratado aí como um Data Analytics. Na sua primeira análise, você precisa acompanhar o volume de aluguel de bicicletas. Então, você foi contratado por uma empresa que oferece serviço de bicicletas. Só que veio aquele balde de água fria. Você descobre que a área que não é de dados já monta um reporte para a empresa. E a empresa está muito satisfeita. Apesar de todas as partes que eles negligenciam, que nós comentamos aqui, a empresa está satisfeita, porque está crescendo. E eles entregam algo assim, que não está dizendo muito. Que a gente fala aí, meu Deus. E o pessoal normalmente só foca no número final. E a gente vê uns pontos aí de 10%, 20%, que não estão dizendo muita coisa. E nesse momento você para e fala, meu, o cara lá fez uma talk, me encheu de esperança, e eu chego aqui e me pergunto, por que me contrataram? Por que eu entrei para essa área? O Lucas lá me iludiu, gente. Mas calma, você é uma pessoa que entendeu o que nós falamos aqui, você falou, não, calma, eu vou explorar. Eu vou buscar melhores pontos sobre isso. Então, analisando os dados e aplicando o que nós falamos, nós descobrimos 2 estações de bicicletas que destoam tanto da média quanto da mediana das demais estações. A média vem sendo em torno de 1.000 solicitações, de 1.000 aluguéis, por dia. E somando as 2 estações, que nós identificamos com problema, não chega nem a 10 solicitações. As melhores estações, elas performam perto de metrôs, bares, escolas. E as piores ficam longe desses pontos. Então você começa a ver que, apesar das coisas estarem boas, tem pontos que a gente pode melhorar. E quando a gente fala de melhorar o aluguel, eu vou estar melhorando diretamente a receita da empresa. Quem é que não gosta de aumentar a receita da empresa?
né? Analisando as coisas aqui, como você é um bom analista, você foi, buscou os dados, entendeu as correlações que eles tinham e tudo mais, e você identificou as duas estações com problema, e você fala, nossa, nós temos uma possibilidade aqui. Eu encontrei uma estação de metrô que não temos uma estação nova de bike. E olhando para os dados, você consegue ver que aquela estação ela é muito, mas muito requisitada durante o dia. Ela tem um volume de horário muito bom, então ela tem fluxo contínuo durante o dia e ela integra muitas linhas. Então, é quase uma estação central. E ela tem escolas, locais de trabalho, restaurantes perto. E o trânsito dessa localidade ele é muito caótico. Então, você tem muita coisa perto, que é o ideal para a bicicleta. A bicicleta não faz algo tão distante. E você vai lá e fala para o seu gestor, para a área que toma a decisão. Gente, que tal nós encerrarmos essas duas estações que estão dando prejuízo e nós criarmos só uma aqui? Já que está dando prejuízo, vamos colocar só uma estação lá e ver se vai dar certo. E feito isso, você pede um prazo ali de 3 meses. Gente, você feito isso, analisado isso tudo, entendendo todos esses pontos, o número só dessa estação é de 2.000 aluguéis por mês. E com essa solicitação, você engajou 15% a mais de novos usuários. Então, você reteve 15% a mais de clientes. Tiveram novos clientes entrando, virando clientes fiéis, consumidores. Então, olha a diferença. Antigamente, a empresa tinha essa visão que tudo estava bem e tudo estava lindo e maravilhoso. Quando você vai analisar, você consegue uma possibilidade de melhoria no que já era bom. E uma possibilidade de melhoria muito positiva. Eu estou aumentando a receita da empresa, eu estou aumentando o número de clientes. Essa é a grande diferença entre simplesmente plotar um gráfico e ser um analista de dados. E aí eu deixo uma reflexão para vocês. Qual é o valor que você tem realizando entregas que ajudam a direcionar o negócio da empresa? Será que você vai ser visto apenas como um cara que plota gráficos ou um cara que entende e ajuda o negócio a melhorar? Então pense, qual é o valor que você tem gerando esse tipo de entrega para a empresa que você está, para a empresa que você quer entrar e para as análises exploratórias que você faz no seu dia a dia? Qual é o valor que você agrega? Então essa é a mensagem final que eu queria deixar para você. Não seja um mero plotador de gráfico. Entenda como as coisas funcionam e gere análises que criem impacto. Lucas, é sempre que vai ter uma análise que vai criar impacto? Não, não é sempre. Mas não seja um mero plotador de gráficos. É isso que você precisa ter em mente. É essa provocação que eu quero te fazer e por isso que a gente traz esses 5 tópicos. Lucas, acabamos por aqui? Bom, você só começou no mundo de análise de dados. Esses foram os 5 passos aí que eu trouxe para você sobre como os principais passos, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, machine learning. Você pegar essa análise que você fez estática e você colocar para um algoritmo de machine learning, onde ele começa a prever aonde que são os melhores pontos para você movimentar as suas estações de bicicleta. Então, você vai começar a ver aonde tem mais certas variáveis, aumenta o aluguel e eu vou conseguir ter as melhores praças. Melhorar os seus conhecimentos em estatística, principalmente storytelling, comunicação, entender como funciona o mundo de Big Data. Gente, o mundo de Big Data é gigantesco. Querendo ou não, você vai precisar. Spark, quando você for trabalhar com uma base muito grande, Spark vai te trazer performance. Bases NoSQL. Eu trago um MongoDB,
que ele é o banco mais falado, mas base no SQL. E o ambiente em nuvem, gente. O ambiente em nuvem vocês vão precisar saber, porque vocês vão ter que entrar em contato com o cientista de dados, com o engenheiro de dados, e vocês vão precisar minimamente saber falar a linguagem deles. Então, eu estou armazenando meus dados num Google Data Storage, ou num S3, ou num Bob do Azure. Então, vocês vão precisar saber falar essas linguagens. Então, tem bastante passos aí. Então, comecem, dê os primeiros passos. Não venham direto para cá. Comecem lá daqueles passos que nós falamos, mas isso aqui é para mostrar para vocês que tem muito campo ainda a melhorar e a ir evoluindo no nível de analista de dados. Gente, o que eu tinha para falar essa noite para vocês era isso. Deixo aqui a comunidade Pai 013 para vocês seguirem, entrarem no nosso grupo lá do WhatsApp, e também deixo aqui os meus contatos para vocês me darem feedback, se vocês gostaram, acham que não faz sentido, tanto no GitHub quanto no LinkedIn. Podem procurar por @lucasmbribeiro, que eu vou estar super à disposição de trocar uma ideia com vocês e compartilhar os conhecimentos. Gente, muito obrigado, e foi muito legal ter todos vocês por aqui. Um abraço aí para todos e obrigado. Até a próxima. Lucas. Oi. A gente tem uma pergunta no YouTube, eu não quis interromper você porque você já estava terminando. O Edu está perguntando para a gente o seguinte: as análises são tão boas quanto os seus dados. Como se sabe se os dados são de qualidade ou não? E se não forem, o que a gente faz? Tá bom. Bem pertinente. Muito, muito bom. Eu vi que, eu estava olhando aqui, a gente tem bastante comentário no YouTube, então a gente agora podemos falar dele, e se alguém quiser falar de algum tópico, gente, manda aqui, que agora eu estou olhando, tá bom? Edu, boa noite, tudo bem? Como é que você está aí nessa quarentena? Bom, vamos lá. As análises são tão boas quanto os seus dados. Como saber se os dados são de qualidade? Excelente pergunta, Edu. Nós sabemos se os dados são de qualidade quando nós começamos naquelas etapas iniciais para validar os dados. Eu vou voltar aqui os meus slides e a gente vai falando sobre esse ponto. Então, quando eu chego nessa parte aqui, relacionada ao ETL, é onde nós vamos analisar a qualidade dos meus dados. Então, vou tentar fazer uma analogia aqui, se você achar que ficou boa, senão eu tento melhorar minha resposta. Vamos pensar que eu quero analisar o meu faturamento. Então, eu tenho uma variável que eu quero entender ela, que é uma variável, um valor, e eu tenho as variáveis de categorias. Então, eu tenho as minhas filiais, eu tenho as minhas cidades, os bairros. Como eu sei se aquela base ela é boa? O primeiro ponto é, qual é a distribuição? Eu tenho um curto período dessa base, eu só tenho um mês de faturamento, eu tenho um ano. Então, qual é a volumetria dessa base? O segundo ponto é, além da volumetria, ela é uma base que ela está enviesada, ela só tem uma filial específica, ou ela só tem uma região, ou eu tenho regiões espaçadas do Brasil relacionadas àquela situação. Um outro ponto é, para as variáveis de valor que eu estou analisando, como está a distribuição desses valores? Ele tem uma distribuição normal nos meus dados, ou eu tenho discrepâncias, onde eu tenho valores muito altos e poucos valores baixos? E o que mais que a gente pode ver? Como está essa distribuição por categoria? Se concentra muito em uma única filial, apesar de eu ter dados de várias empresas, várias filiais, tudo se concentra em São Paulo ou não? E feito isso, você vai ter um mapa dos seus dados. Então você vai saber a volumetria, a distribuição, a classificação, principalmente a distribuição da métrica que você quer analisar. Você vai ver a distribuição dessa métrica pelas variáveis. E um outro ponto é, aqueles valores fazem jus ao que se a empresa prega ou não? Esses dados não estão. O que eu quero dizer? Vamos supor que eu sou de uma empresa de refrigerantes e eu vendo latas de refrigerante e eu vejo latas lá sendo vendidas a R$100. Será que essa base está realmente correta? Então,
também, num ponto, a gente precisa ter um feeling sobre o dado que a gente vai estar trabalhando. Eu não sei se eu consegui te responder bem, mas essas análises prévias, antes de eu entregar resultados, é o que mostram a maturidade da análise. Edu, não sei se eu consegui te responder. Se eu não conseguir, você comenta aqui que eu dou uma olhada. Espero que eu tenha conseguido. Legal. Eu queria só fazer um parênteses aqui. Estou também começando, né? Eu terminei uma pós-graduação em ciência de dados agora há pouco. E muito interessante, muito do que você falou, né? A gente vê lá na pós. Mas uma coisa que está, inclusive, nesse slide é importantíssima, o tal do inglês. Se você não tem inglês, eu posso dizer que você está 4 anos atrasado em relação ao conteúdo existente. Porque tudo que é produzido lá fora vem em inglês. E até chegar aqui, se você não conseguir ler, não conseguir entender aquilo, você está para trás. Eu já consegui vários empregos porque eu sabia falar inglês. E não porque eu sabia fazer o que precisava fazer. Eles acabaram me enfiando lá no lugar e a gente aprendeu a fazer na marra. Mas sem o inglês eu não estaria lá. É importantíssimo, gente. Tem que investir no inglês. É muito verdade. O inglês hoje ele se tornou essencial. Então, se eu pudesse dar uma dica a vocês que estão nos ouvindo, não invistam em dinheiro para ver esses cinco pontos que eu comentei aqui. Invistam dinheiro num curso de inglês, que vai dar muito retorno. Todos esses pontos que eu comentei aqui, a gente consegue encontrar na internet, na comunidade Pai 013, sobre como melhorar e aprofundar. Mas o inglês, eu falo para você, invista um dinheiro sim, que vai dar grandes frutos a você. Eu vi uns comentários aqui, o Altair comentou sobre que é verdade saber contar histórias, né? E o ponto do storytelling é muito importante mesmo, gente. Muito importante porque lá no final, tudo que você fez vai ser refletido na sua habilidade de contar histórias. Excelente ponto aí levantado. Eu vi que o Edu comentou que respondeu sim. Edu, obrigado. Se alguém quiser tirar mais alguma dúvida, pode mandar aí, gente. Estou super à disposição. A gente tenta dar uma sanada nas dúvidas que ficaram. E se alguém também não tiver uma dúvida agora, mas quiser mandar alguma dúvida lá nos nossos canais da comunidade, estou super à disposição. Bom, se ninguém mais tiver dúvida, eu vou encerrar a gravação, né? Já são 8h10. Eu acho que falamos tudo o que tínhamos que falar, quer dizer, já falamos não, né? Eu não abri a boca, quem falou foi o Lucas. E estamos dentro do esquema. O Lucas já sabe, já comentei com ele, eu sou um cara meio chato com agenda, horário e coisas afins. Eu trabalhei com alemão e o alemão era cruel comigo com horário. Então, eu aprendi a ser muito rigoroso com ele. Mas, Lucas, foi uma apresentação fantástica, tá? É uma experiência aí que, para eu que me formei agora numa pós, realmente estou interessado em começar. São dicas valiosíssimas. Eu acho que, principalmente os conteúdos que você passou, por onde começar, o que olhar, esse mapa, né, de como navegar pela profissão é uma coisa assim que não tem preço. Normalmente você cai lá no meio da fogueira e é tiro, porra de bomba, e se vira nos 30. Então, se você tem um caminho para seguir, é fantástico. Agradeço muito a sua apresentação. E como uma sugestão, não sei, né, você podia pensar de a gente fazer uma apresentaçãozinha em cima de um EAD, fazer uma análisezinha, pegar uma basezinha aí no Kaggle e montar uma exploração nela, porque a análise exploratória de dados é meio que mistura de mágica com ocultismo, com procedimento, é um negócio meio mistureba, né? Claro. É um treco. Eu fico à disposição. A gente pode discutir um tema de uma base lá no canal do Pai 013.
e eu posso montar uma análise com esses pontos que eu falei, e tentando abordar esses pontos que o Edu trouxe, de a gente entender se aquela variável é boa ou não, e a gente monta aqui como seguir e ficar com um belo passo a passo aí. Aí a gente pode deixar para a comunidade depois pegar e replicar. A gente monta alguns passos a passo que o pessoal usa no seu dia a dia. Legal, muito bom. Gente, Fechado. Fechadíssimo. Obrigado. Eu estou encerrando por aqui. Obrigadão, Lucas. Obrigadão, pessoal, pelo tempo, pela disposição aí de ver a gente. E nos encontramos numa próxima. Até mais. É isso. Tchau, tchau, gente. Obrigado.